O Pacto Global é o nosso assunto agora. Ele foi lançado pelas Nações Unidas no ano 2000. A iniciativa é um chamado para empresas, governos e outras instituições alinharem suas estratégias e operações em prol de mudanças na área de direitos humanos, trabalho, meio ambiente e anticorrupção. O foco é não ficar apenas no discurso, mas sim partir para a ação. E um dos tópicos do pacto cita a igualdade de gênero em diversos aspectos, entre eles a paridade salarial entre homens e mulheres. E é sobre isso que eu vou conversar agora com a Jéssica Cabral, que é especialista em direito do trabalho. Está conectada aqui comigo, doutora, bom dia, seja muito bem-vinda. Olá, bom dia, Wilker, bom dia a todos. Então, primeiro eu queria entender o que é igualdade salarial entre homens e mulheres no ambiente de trabalho. Muita gente acaba fazendo uma certa confusão quando a gente vai tratar desse assunto, né? Explica pra gente melhor. Sim, já temos dispositivos anteriores, né, a essa nova lei, tanto na CLT, né, que é a Lei do Trabalho, quanto na própria Constituição Federal. Então, já existe que toda pessoa, independente de gênero, sexo, cor, raça, etnia, ela tem que ter o mesmo ganho que a outra pessoa que esteja na mesma função e que tenha finalidades igualitárias ali dentro da empresa. Então, já existia e hoje a gente está trazendo o conhecimento para vocês de uma nova lei em relação a essa equiparação salarial e igualdade salarial entre homens e mulheres. Certo, doutor. E já existe um diagnóstico? Quais são as principais causas da diferença salarial entre gêneros? Entre gêneros, acredito que muito políticas públicas, né? Porque hoje em dia se tem uma sabedoria de que a mulher, ela quem está à frente de filhos, ela quem está à frente de um idoso, enfim, e não se tem um tratamento nem políticas públicas em relação a ela. Por exemplo, um exemplo simples, creche em período integral, né? Para o filho dessa mulher, para ela ir trabalhar e ela se inserir no mercado de trabalho, né? Tá certo. E fala um pouco mais para a gente sobre a legislação que regulamenta essa questão da igualdade salarial. Tá. Primeiramente, a gente não pode esquecer que já existe regramento, né, na CLT e também na Constituição Federal. CLT, artigo 461. Agora, a gente tem uma nova lei tratando sobre a igualdade salarial entre homens e mulheres, Lei 14.611. Ela está em vigor desde julho agora. Então, ela traz novo regramento para o que já existe. Então, agora a gente tem algumas penalidades que vão ser importantes para se aplicar às empresas, para elas cumprirem essas políticas também, né? Políticas públicas em si, e acabar, né, de vez essa diferença, que chega, inclusive, a um índice assustador de diferença salarial de 22% entre homens e mulheres. Então, é um índice bastante grande ainda. Com certeza. A gente está falando aqui de uma diferença, se a gente comparar dois profissionais que tenham formações semelhantes, que tenham tempo semelhante naquela instituição, que exercem o mesmo trabalho e que, sem nenhuma justificativa, a mulher recebe menos do que o homem, né? E você começou a falar aí sobre a questão da punição. Qual a punição prevista em lei para as empresas, para os empresários que praticam essa desigualdade salarial entre homens e mulheres? Bom, na CLT já existia uma penalidade, né? Aquele empregado que estava sofrendo essa discriminação salarial, ele já tinha o poder de acesso ao judiciário para requerer essa equiparação salarial. E a empresa, ela deveria pagar uma multa de igual a um salário mínimo da região, né? Que no caso, R$ 1.320 agora. Agora, com a nova lei, ela veio aplicar sanções maiores, mais efetivas às empresas e também para estimular que existam meios para coibir isso dentro da própria empresa. Então, agora está transferindo a responsabilidade total para a empresa não cometer essas faltas, né? Faltas graves. Então, primeiramente, a multa ela foi aumentada. Antigamente era um salário normal, né? Agora ficou 10 vezes o salário em relação à equiparação salarial. Ou seja, mulher ganha 5 mil, o homem ganha 10 mil.
10 vezes 10 mil reais de multa, e em caso de reincidência, essa multa dobra, né? Agora também, a empresa ela é obrigada a dispor em 6 meses um relatório falando sobre o que está acontecendo dentro da própria empresa, né? Então, lá vai ter estatísticas de salariais, claro, sem ferir questões, dados dos empregados e tudo mais, né? Questão da privacidade que precisa ser mantida, isso, né? A empresa ela é obrigada a manter essas estatísticas agora. Certo, doutor. Agora, se eu, como trabalhador, identifico que está acontecendo essa desigualdade salarial entre gêneros dentro da empresa onde eu trabalho, seja eu ou não a vítima, eu posso recorrer a quem para buscar a ajuda? Apesar de prever na lei que vai existir ainda canais de denúncias, etc., já existe alguns canais, por exemplo, sindicato, Ministério Público do Trabalho, Ministério do Trabalho e Emprego, né, que a lei vem trazer com mais força essa fiscalização em relação às empresas. O que a gente torce é para que realmente exista essa fiscalização para modificar alguma coisa, porque o artigo já está lá na lei, né? Agora a gente tem que ter uma efetividade aí nas empresas, os empregados também, né? Por que você não fala sobre o seu salário para a sua colega? Não tem um motivo, né? Existe um entendimento nosso antigo aí que a gente não deve falar sobre o nosso salário. Mas isso dá conhecimento ao público, né? Então já é uma forma de você, empregado, ajudar o outro empregado. Tá ótimo, doutora. Muito obrigado, viu, pelo seu tempo aqui com a gente, por trazer tanto esclarecimento sobre esse tema que é sensível, que a gente precisa tratar sempre. Então, tá sempre em pauta por aqui. Até a próxima oportunidade, viu? Tchau, tchau. Obrigada a todos. Abraço.